Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez, nós nos encontramos através desse canal para comentarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, codificados por Allan Kardec. Primeiramente, vamos agradecer ao plano espiritual por ter nos preparado o ânimo, a boa vontade dos estudos acerca do tema que foi proposto. Agradecer ao Mestre Jesus por tudo que nos deixou de ensinamento e nos colocarmos à disposição da espiritualidade para que sejamos um bom instrumento nas reflexões que a gente possa transcorrer através do dia de hoje. Muito bem. E para hoje, nós vamos fazer um breve comentário do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema, dado por Kardec, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dentro desse capítulo, a gente deve abordar os itens ali 10 até o item 16. E vamos dar início então. Lá no item 10, colocado um subtítulo por Kardec como "A quem muito foi dado, muito será pedido". De início, Kardec vai citar um trecho do Evangelho de Lucas, que diz assim: "Porque aquele servo que conhecia a vontade de seu senhor, mas não a cumpriu, e não realizou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não conhecia a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão". Um outro trecho citado por Kardec, já ali no Evangelho de João, vai dizer assim: "E Jesus lhe disse: Eu vim a esse mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos." E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: "Logo também nós somos cegos." Respondeu-lhes Jesus: "Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado." Aqui nós já vamos iniciar um pequeno apanhado de um conceito que se pode extrair desses dois trechos, um do Evangelho de Lucas e outro do Evangelho de João, em que a base de fundo desse conceito é a justiça divina. Vejam, aquele que conhecia a vontade do Senhor, aquele que tinha o conhecimento, né? Mas não fez o que deveria ter feito perante a lei divina, ele é mais responsável do que aquele que não conhecia. E mesmo que tenha cometido erros, não deve ser tratado na mesma medida que o outro que já sabia. Então a gente pode acrescentar o próprio comentário do Kardec, inclusive, já no item 12, que estas máximas encontram sobretudo a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Mestre Jesus e não os pratica, é seguramente responsável. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho, que contém os ensinamentos do Mestre, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre as religiões ditas cristãs,
quantas são as pessoas que não o leem? E dentre esses que leem os ensinamentos do Mestre, quantas são aquelas que não compreendem? Disso a gente pode extrair que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria daqueles que se dizem cristãos. Os ensinamentos dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso em particular, ou seja, não é circunscrito. Dessa forma, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou até mesmo os não cristãos, podem receber os ensinamentos do Mestre Jesus, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que os recebam, diretamente ou por intermédio de outros, podem pretextar ignorância, ou podem desculpar-se com a sua falta de instrução, ou ainda com a obscuridade do ensino, do sentido alegórico desses ensinamentos do Mestre Jesus. Portanto, aquele que não pratica os ensinamentos do Mestre para se melhorar, aquele que apenas admira os ensinamentos dos Espíritos como interessante e curioso, sem que o seu coração de fato seja tocado, aquele que não se faz no dia a dia menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, que não seja um pouquinho melhor para o seu próximo, é tanto mais responsável quanto maior facilidade teve para conhecer a verdade. Os médiuns que conseguem obter boas comunicações também são ainda mais repreensíveis quando persistem no mal, pois, frequentemente, eles escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos, muitas das vezes, encaminham mensagens a eles mesmos, aos médiuns. Mas alguns, ao invés de tomarem para si mesmos as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las ao outro, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do teu próximo e não vedes a trave no vosso. Por essas palavras citadas ali no trechinho do Evangelho de João, em que Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis culpa, o Mestre confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. E ali, ele já dá um exemplo, né? Os próprios fariseus, que tinham pretensão de ser, e que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação hebraica, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. E passados mais de 2000 anos, o mesmo acontece hoje. Por isso, aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam. E também aos que souberam aproveitar os ensinamentos do Mestre Jesus, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhes diga respeito. E aqui nós já começamos a buscar algumas reflexões. O que significa ser chamado? Ser chamado poderia ser perceber as oportunidades para fazer o bem. Então, quantas oportunidades de se fazer bem
nós encontramos na nossa caminhada cotidiana. Na vida de relação em comum, na vida de sociedade, no caminho para o trabalho, no nosso ambiente de trabalho, dentro da casa espírita. Se nós estudamos no ambiente escolar ou da faculdade, onde quer que a gente esteja se manifestando. Agora, o que significa ser escolhido? É quando nós praticamos os ensinamentos do Mestre, a verdadeira e genuína caridade, de maneira espontânea, sem que a gente tenha que refletir sobre a prática da caridade. É quando a prática da caridade já é inerente à nossa atitude. Ela já foi absorvida pelo nosso espírito de tal maneira que a gente não precisa ficar pensando, faço ou não faço? Por que farei? A gente simplesmente faz a caridade, seguindo os ensinamentos e os exemplos que o Mestre nos deixou. E aí vem um outro ponto importante para a nossa reflexão. Será que a gente de fato está se preparando para esse chamamento? Será que nós de fato estamos nos capacitando para o momento da escolha? Com isso, a gente quer dizer o seguinte: será que estamos nos instruindo e nos transformando naquele homem de bem descrito no Evangelho? Para a gente refletir. Todos nós somos chamados. Todos nós recebemos oportunidades para praticar o bem, para buscarmos a nossa evolução enquanto espíritos eternos que somos. Cabe a cada um de nós procurar exercitar isso, estar apto. Vamos fazer uma analogia? Vamos imaginar que uma determinada empresa esteja recrutando profissionais para uma determinada função. Ora, o convite é feito a todos que queiram se candidatar, todos que se achem qualificados para aquela função. Mas será que a empresa vai conseguir escolher todos, recrutar a todos? Provavelmente não, ela vai ter que tomar uma escolha. E qual é a escolha que se adota num trabalho terreno, numa oportunidade de trabalho terreno? Em geral, talvez aqueles que estejam melhor qualificados, aqueles que tenham algum tipo de experiência, aqueles que tenham alguma qualificação específica para aquela função e que talvez outros não tenham. Aqueles que têm algum diferencial além daquilo que é exigido. Então, é importante que as pessoas que se candidatem a uma vaga de emprego, elas de fato se capacitem para o chamamento, para a escolha. E vejam que a missão de se capacitar, ela é de cada um de nós. Os ensinamentos dos Espíritos estão aí disponíveis para todos que queiram. Os ensinamentos compilados por Kardec estão aí, disponíveis. Toda a codificação dada por Kardec está aí disponível. Não bastasse isso, temos, para citar somente toda a obra magnífica de Chico Xavier. Mais de 400 livros. Muita coisa para a gente estudar, para a gente buscar se qualificar, não é? E será que a gente está buscando essa qualificação? Estamos nos preparando para a escolha? Estamos nos colocando à disposição daquilo que Deus espera de nós?
Vamos lá, dando sequência, nós vamos ao item 13, em que já temos ali uma comunicação dos espíritos, mais 2 trechinhos dos evangelhos. Evangelho de Mateus. E chegando-se a Jesus os discípulos, eles lhes disseram: por que razão lhes falas por parábolas? E Jesus respondeu: porque a vocês é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas ao povo em geral não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Por isto é que se eu lhes falo em parábolas, é porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão com os ouvidos e não entenderão, e verão com os olhos e não enxergarão. E aí vem um espírito amigo, numa das comunicações compiladas por Kardec, vai dizer assim: dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, lhe encoraja os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças dos céus. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, entendam como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Abram as vossas inteligências e vossos corações. Procurem ver pelo Espírito, compreendam com a alma e não interpretem de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça divina. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. O filho, que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, e vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas, será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se o filho deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar o seu pai pela falta de produção? Não. Não deve. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse restituído os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável por sua miséria. E arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Então, que ele prepare o solo ingrato, com o esforço de sua própria vontade, que ele o lavre a fundo, com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Pai de amor e caridade, dará àqueles que já têm. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Então aqui vejam,
A todo momento, os ensinamentos do Mestre nos colocam um convite à ação, a fazermos algo por nós mesmos, a cumprirmos a nossa missão. E qual será a nossa missão? Será que todos nós temos missões? Se buscarmos no Livro dos Espíritos, questão 573, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta dos espíritos a Kardec: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha papel tão nobre, portanto, uma missão tão nobre, como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um neste mundo tem a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Portanto, a missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Cada um tem a sua neste mundo, porque cada um pode ser útil em alguma circunstância. Tudo concorre, então, para a utilidade. Em que estamos sendo úteis no nosso dia a dia? No nosso cotidiano, em que situações somos úteis? Será que de fato podemos utilizar o título de cristãos? Lembrando que ser cristão é seguir o Cristo. E aí chegamos ao último trechinho do Evangelho, no item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que reperem a doutrina espírita como obra do demônio, abram os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré, o fardamento do Senhor, para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurem os verdadeiros cristãos e os reconhecerão por suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dará bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. E vós, discípulos do Cristo, compreendam bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor. A árvore do cristianismo dá os frutos da árvore da vida. E os frutos da árvore da vida são frutos de vida, esperança e fé. O cristianismo, como já vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas muitos poucos são os que colhem tais frutos. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, queimados, pressagiando o mau tempo. E é em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida.
As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por queimá-las. Abram, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivem esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda a vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixem-na assim como o Cristo lhes deu, não a mutilem. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe cortem a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância, para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso acontece porque há ainda os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloquem entre eles. A árvore da vida, que dá bons frutos, deve distribuí-los para todos, e depois procurar os necessitados. Conduzam-nos sobre as ramagens da árvore e partilhem com eles o abrigo que ela vos oferece. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Esta é a mensagem de um espírito, nesse item 16, um espírito denominado Simeão. Muito bem. E aqui a gente vai concluindo as nossas reflexões de hoje com um pensamento talvez de certa maneira forte, mas bastante profundo. Quem não serve, me desculpem, quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa existência tem que ser uma existência de utilidade para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, mas também para os nossos irmãos, aqueles que dividem a caminhada conosco. Se já conseguimos algum rompante de luz nas nossas ideias, que a gente possa partilhar essa luz com aqueles que caminham conosco e que talvez ainda se encontrem nas trevas. Se a gente já consegue estender a mão, façamos isso de maneira genuína, sem julgamento, lembrando de que, pela justiça divina, aquele que já recebeu algum ensinamento, que já conhece os ensinamentos do Mestre Jesus, já conhece a vontade do Pai, será responsabilizado por não tê-la colocado em prática. Por isso ele será cobrado muito. Não poderá utilizar a desculpa da ignorância e dizer que não sabia. Então, todos nós que já nos iluminamos, busquemos cumprir um outro ensinamento do Mestre. Coloquemos a nossa lamparina no alto para que dê luz a todos. Esparremos os raios de luz que já conseguimos fazer brilhar de dentro de nós mesmos. Não há, talvez, maior caridade do que você doar de si próprio. Para isso não é necessário recurso material. Embora a caridade material seja importante, mas a caridade moral é mais importante. E a caridade moral começa no momento em que eu partilho
aquilo que eu já conquistei, que eu dou de graça aquilo que de graça eu obtive, que consigo cumprir as palavras do Mestre quando disse: vós sois a luz do mundo. Então depende de cada um de nós ligarmos a nossa lamparina e seguirmos adiante. Eu desejo a todos uma boa noite, boas reflexões, que a gente se veja em breve e que todos fiquem nos braços do Pai amoroso, com a tranquilidade, com a harmonia, com a serenidade diante dos desafios que ainda nos competem enfrentar aqui nesse nosso querido planeta Terra. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade, em uma despedida, como de sempre, com o nosso Namastê.